Economia que importa. Nova Manhã. A Marcela Cauaúti, que já está conosco. Tudo bem, Marcela? Bom dia para você. Olá, bom dia, Nonato, bom dia, Michele, a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. A Marcela, economista da Lifetime Asset, sempre está aqui com a gente também para nos ajudar a entender alguns aspectos. E um dos que mais preocupa, acho que todo mundo, é a questão dos preços, inflação. A gente sabe que desde o fim lá da pandemia, os preços têm ficado num patamar mais elevado. E essa alta dos índices afeta, obviamente, consumidores, mas também as empresas. E aí algumas empresas começam a usar algumas técnicas para tentar driblar um pouquinho essa sensação de que a gente está pagando mais caro nos produtos. Que técnica é essa, Marcela? Pois é, o consumidor precisa sempre ficar muito atento, né? Recentemente, um grande jornal norte-americano publicou algumas técnicas que as empresas têm de burlar a questão da inflação e manter as margens, mesmo num período em que os custos dessas empresas estão muito altos. Uma delas, ao invés de chamar de inflação, inflation em inglês, esse jornal chamou de shrinkflation, que é a inflação da redução. O que quer dizer isso? As empresas usam embalagens muito parecidas com o que elas usavam anteriormente, mas elas mudam o peso dos produtos. Então, ao invés, por exemplo, um pacote de bolachas, ao invés de 10 bolachas, a empresa coloca 9 bolachas e mantém o valor daquele produto. E aí o consumidor, a gente falou outro dia sobre o Prêmio Nobel que estudou as decisões econômicas, ele disse que os consumidores, eles ancoram os preços. O consumidor sempre lembra do preço, mas repara pouco na embalagem, ele ancora a decisão dele no preço. Ele olha o preço igual e leva aquele produto, e no final ele está levando um produto menor pelo mesmo valor. E aí isso acaba impactando na vida dele. Afinal de contas, ele está gastando o mesmo preço por menos produto, né? Então, dá para ver. Inclusive, quem tá aqui no streaming no YouTube, tá vendo algumas imagens ali que a própria Marcela fez quando foi ao mercado e reparou essa questão. Então, você vai lá comprar um pão e tá lá avisado na embalagem que tem uma redução. Mas e aí, como é que as pessoas... Mas o preço segue o mesmo, né? O preço tá exatamente igual. E aí você tem ali, por exemplo, 2 produtos de marcas diferentes com o mesmo preço. Então você vai falar, tá o mesmo preço. Só que o peso não é exatamente igual. Como é que o consumidor consegue se proteger dessa estratégia de algumas empresas, Marcela? Pois é, Michele, eu trouxe esse assunto aqui justamente porque eu senti na minha vida, né? No final de semana eu fui no mercado e, como o pessoal viu nas imagens, o produto que eu ia comprar estava com um peso menor. Era um pão e ele estava com peso menor do que anteriormente. Ele custava exatamente a mesma coisa que o anterior, até dá para comparar ali na gôndola, né, com outros produtos que estavam com o peso anterior, mas eu levaria menos produto. A forma da gente se proteger disso é prestando atenção, é sair do automático, né? O consumidor muitas vezes, e eu me incluo nisso, né, vai no mercado correndo, na vida corrida, tem filho para cuidar, enfim, e a gente às vezes vai pegando as coisas no automático. Sempre importante prestar atenção na embalagem, especialmente naquelas letras pequenininhas. Eu fui ao longo do mercado olhando, quase todos os produtos, o tamanho peso do produto está lá embaixo. Então, leva o olho lá para baixo, coloca dá uma olhada para ver se aquele peso é o mesmo anteriormente. As empresas avisam que o peso mudou, mas fica uma letrinha pequenininha. Outra coisa importante que pode ajudar é usar o nosso amigo celular, né? Todo mundo tem um aí. Ele tem a calculadora. Às vezes, fazendo a conta do valor pelo número de produtos, você também consegue perceber se aquilo está mais caro ou mais barato, né? A gente, como eu falei, tem a ancoragem nos preços, tentar ancorar por unidade e não só por embalagem. Assim a gente sabe mais ou menos quanto a gente está pagando por unidade de produto e não somente pelo tamanho da embalagem, né? Às vezes a calculadora ali à mão ajuda muito. É isso, algumas dicas, né? Acho que não é uma estratégia totalmente nova. Tem ouvintes falando assim, olha, aqui isso já vi isso há muito tempo e tal. Mas de tempos em tempos é bom, principalmente quando os preços continuam em patamares elevados. É bom a gente reforçar isso para quem nos acompanha. Muito bom, Marcela. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Muito obrigada. Valeu. Aí tem um ouvinte falando assim, é simples, é só não comprar.
Aí é a opção do consumidor, né? Ainda bem que você tem legislação que obriga a empresa a colocar lá, porque senão talvez nem isso não teria. É algo relativamente novo, né? Historicamente falando. Então assim, realmente, aí fica a critério do consumidor. Se você se sentiu de alguma forma enganado ou acha que não compensa levar um pouco menos daquela marca, é só não comprar. Esse é o nosso poder como consumidor. Ou parte para outra, né? Porque as outras estão aí exatamente pra gente ter essa possibilidade de comparação. São 7:02.